Revista está começando. Afinal de contas, o que seria o Projeto Storm? Seria clonagem? Espionagem? E a ufologia? O que dizer sobre os alienígenas, os OVNIs confirmados pela NASA? Afinal de contas, existe vida em outros planetas? E se existe vida em outros planetas, seria vida inteligente? E a tal da teoria da conspiração? Ou seriam conspirações? Nova ordem mundial, redução populacional, eugenia? Os senhores do mundo, afinal de contas, controlam ou não tudo o que acontece no planeta? Denominados Illuminatis, existem ou não existem? Para debater isso, teremos o maior ufólogo do Brasil, ele, Edson Boaventura, ufólogo do caso ET de Varginha. O jornalista que também é considerado por muitos ateu de alienígenas, Jefferson Martinho do portal Vigília. Dispensando apresentações, Silvio de Freitas, um dos maiores especialistas em teorias da conspiração do Brasil, do canal Verdade Oculta. E Dr. Walter Trebitz, o maior especialista em Projeto Storm, nos explicará o que seria isso hoje no Em Revista, comandado por EV Sobral. E estamos aqui com os nossos convidados, já iniciando, e eu gostaria de dizer ao Silvio de Freitas que ele está mais sumido que o Rubens Sodré, porque o Rubens foi para o Amazonas, está na floresta, porém o Silvio está difícil de achar aqui mesmo. O que acontece, Silvio? Muito obrigado pelo convite, é uma honra sempre estar perto de você aí na Rede Brasil Televisão. Uma boa noite a todos os convidados aí. E trabalhando bastante, dando aula, né? Então a correria não tem jeito. Eu peço desculpas a você, mas quando dá eu estou aqui. O Silvio, para quem não sabe, é um dos grandes leiloeiros do Brasil e também dá aula sobre leilão, né, Silvio? Ele Verdade. ficou milionário assim, inclusive, né? É uma das fortunas escondidas, né? Que não, eles não conseguem, a Forbes não consegue nunca descobrir um pouco mais. Até por isso que o canal dele chama Verdade Oculta, inclusive. Mas leilão dá dinheiro, todo mundo sabe disso, Silvio. Sim, então, eu ensino a fórmula para o pessoal, né? O pessoal que precisa de uma consultoria de como fazer leilão ou como se tornar leiloeiro, estou à disposição, viu, Ebê? E nas horas vagas, ele canta como Tim Maia. Só uma palhinha rapidinho, daqui a pouco você vai dar essa palhinha, viu? Antes de terminar o programa, se prepara que você vai dar uma palhinha aqui pra gente, que ele infelizmente leva como hobby, né? Mas ele é muito bom nisso. É o Tim Maia perfeito. Edson Boaventura, que bom revê-lo. E a revista fez um sucesso. Eu estou contente, viu? Eu estou muito feliz pelo convite, né? Voltar aí ao seu programa, a RBTV. Sempre é um prazer estar trazendo aí informação de qualidade para o teu público. E você gostou da revista que eu te mandei, a revista OVNI Pesquisa? Então, um sucesso aquela revista. E todo mundo pedindo, eu falei, vamos comprar, pelo amor de Deus. Eu não tenho a distribuição da revista, não. E agora eu tô para receber, ó, eu tô só com a capa dela aqui, uma sobre o ET de Varginha. Depois eu vou te mandar também. Que é um assunto que não cessa, é impressionante, né? Como as pessoas não param até hoje de fazer as colocações, até porque eu acho que é um caso que as consequências até hoje, elas acabam sendo geradas no que aconteceu em Varginha. E quem falou sobre isso comigo na live essa semana foi o Jefferson, não é, Jefferson Martins? É verdade, EV. Olá a todos, olá EV, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com os teus espectadores aí, com o teu público, e sempre que precisar, que a gente quiser debater ufologia, pode me convidar que a gente vem aqui para bater esse papo gostoso aí contigo. Que ele é um estudioso, tem um portal tão conhecido, tão famoso, envolvendo o assunto, mas não acredita em tudo.
né, Edson? Ele é quase que um debatedor aqui, junto com o Silvio. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, ateu. Jornalista sempre joga dos dois lados, né? Jornalista joga para lá, Ô, joga Jefferson, pra cá. você é ateu? Eu sou agnóstico, Evê. Tá. E eu estou recebendo... Sim, perdão. A brincadeira, né? Que o agnóstico é o ateu em dúvida, né? É um ateu, graças a Deus. É mais ou menos por aí. Dr. Walter Trebitz, que a Lucimara Parisi fala tanto em você, que ela gosta muito de ti e confia muito em você, né? E eu queria, já que eu fiz a pergunta aqui para o Jefferson, eu queria saber de ti. Você tem alguma crença, professa alguma fé, ou também é descrente? Então, primeiramente, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu agradeço demais essa oportunidade, o contato da Lucimara com vocês aqui, para a gente conversar um pouco sobre esses temas tão importantes, né, que os nossos convidados aí também vão falar um pouco. Quanto à minha crença, eu tenho a firme convicção que existe um Criador, que existe, né, um ser maior, que faz esse universo ser tão grande, tão lindo e tão, né, tão aberto a todos nós. Basta nós percebermos o universo, né? Aí existe tudo, né? Então, acho que deu para saber que eu não sou nem ateu, nem agnóstico, nem descrente, mas eu tenho um Criador imenso no coração aí. Então, no início do programa, vocês tiveram uma audição, né, de uma voz que entrou, né, espiritual aqui no início do programa. Talvez seja uma comprovação. Mas, doutor Walter, me fala uma coisa. Como e quando você se interessou por esse assunto que liga ao Projeto Storm, que você vai explicar já, mas quando que se interessou a respeito? Você diz referente à Operação Storm ou Isso. referente à ufologia? As duas coisas. Que, aliás, você vai me explicar, porque eu não sei quase nada. Ufologia eu estudo há 20 anos, mais ou menos há 20 anos, um pouquinho mais do que isso. Eu conheci uma pessoa que é contatada, no início também tive as minhas descrenças, as minhas dúvidas, mas ela me aproximou do tema, me mostrou livros, me mostrou o tema, comecei a estudar, me aprofundar, me tornei palestrante do tema, ufologia, só que, diferentemente do nosso amigo Edson e do nosso amigo Jefferson, eu estudo ufologia sob o ponto de vista da espiritualidade. O meu interesse pela ufologia, quando eu falo de ufologia, está relacionado à parte da espiritualidade, que muita gente até chama de ufologia espiritualista. Eu não concordo muito com esse tema, com essa forma de definição, mas o meu interesse, a minha ligação com a ufologia está relacionado a isso. A Operação Storm, falando entre a Operação Storm e a ufologia, ela tem tudo a ver com o tema, no sentido dos acontecimentos e dos seus vínculos, né? Ela existe por causa de manifestações que não são do nosso planeta, não são daqui, né? Então, a ufologia, obviamente, a ufologia científica, ela estuda a casuística, ela estuda fatos, comprovações, né, registros verídicos, verdadeiros, e a ufologia que eu sempre acompanhei, que eu sempre aproveito também as informações da casuística, mas a gente sempre, o nosso grupo, né, sempre teve esse foco mais relacionado à expressão dessa relação nossa com o universo e com aqueles que vão efetivamente, já dividem, mas vão dividir conscientemente conosco em breve aí, né, a nossa consciência da Terra e do universo. Então é isso, o caminho é esse. Mas foi desde cedo, quando adolescente, que você começou a se interessar a primeira vez por algo que era extraordinário, ou seja, fora do comum, nesses dois assuntos. Claro que um puxa o outro, conforme você já explicou, mas quando que isso veio na tua cabeça? Ou desde criança você se interessava?
Bom, quanto a esses assuntos, praticamente eu nasci neles, né? Meu pai tinha iniciação numa escola de filosofia esotérica, eu aprendi com ele vários ensinamentos relacionados ao vínculo do universo, né? Em relação à astronomia, também a astrologia, que é uma ciência não tão bem aceita quanto a astronomia. Então, isso vem, né, vem da minha formação lá atrás, né? E aí foi, claro que foi se clareando, foi abrindo portas, abrindo livros de conhecimento, portas, e isso ampliou, né? Ampliou o entendimento e a própria aceitação do tema, e o estudo, e hoje a gente mais a mais vê que é uma grande realidade tudo isso. Certo. Então, eu gostaria que tanto o Edson como o Silvio, né, e o Jefferson me dissessem, vocês conhecem, têm algum conhecimento do Storm, desse processo? Algum de vocês? Eu já ouvi falar de 2 projetos Storm. Um deles era o projeto de um porta-aviões russo que comportaria aí mais ou menos umas 70 a 75 aeronaves e teria aí uma sobrevida, ou seja, sem precisar buscar mantimento em lugar nenhum, de 120 dias, ou seja, seria um porta-aviões russo para ser utilizado no caso de alguma guerra, alguma coisa assim, e ele estaria no mar, né, posicionado estrategicamente. O outro projeto Storm que eu ouvi falar é a respeito do Trump, não sei se é uma boataria ou se realmente é uma teoria aí da conspiração, mas o Trump ele estaria investigando a vida de alguns dos seus rivais aí, ou pessoas famosas, presidentes que foram dos Estados Unidos no passado, tipo Obama, Hillary Clinton, o próprio Clinton, né? E eles estariam relacionados com pedofilia, com narcotráfico, com transplante de órgãos, né? Venda, né? De órgãos também. Inclusive, teve esse caso recente que eles dizem que apareceram crianças mortas ali nas proximidades ou dentro do Central Park, algo assim, né? Isso. Então, existe então esse projeto Storm que seria para desmontar, vamos dizer, toda essa rede criada por pessoas influentes e que também fazem parte dos Illuminati, né? Então, o que eu tenho assim de informação é isso. Agora, Evê, é importante a gente salientar aqui, nesse momento, que toda a teoria da conspiração, geralmente ela surge quando existem momentos de incerteza. Por exemplo, durante a pandemia, aí, né, como tem um monte de incerteza, medos, tal, começa a surgir um monte de coisa. E no ambiente também que precede uma eleição, ou seja, um ambiente político, ele também tende a ser recheado e bombardeado com teorias da conspiração. Agora, pode ser que alguma coisa tenha um fundo de verdade, mas também pode ter muito fake aí, pessoas oportunistas que utilizam da fragilidade das pessoas, dessas incertezas, para implantar vídeos, informações com o objetivo de colocar essas informações e ganhar dinheiro com isso. Ou seja, dá muita visualização no YouTube, né? Dá muito like, então a pessoa vai acabar lucrando de alguma forma em cima dessas teorias conspiracionistas. Sim. Que de conspiração não tem nada. Na verdade, são invencionices. Jefferson compartilha da mesma ideia?
Sim, sim, eu fiz a minha lição de. Você me cobrou, viu, EV? Eu fiz a lição de casa. Eu não tinha muito conhecimento desse tema, não, e tinha tomado contato superficialmente a partir das notícias da internet, né? Depois da nossa live, eu fui procurar entender um pouco mais a fundo isso e compartilho muito da opinião do Edson a respeito do projeto Storm. Veja, a gente, até naquela conversa, você manifestou a preocupação dessas notícias de que o Trump estivesse aí envolvido com supremacistas, há denúncias, né, de envolvimento do Trump com supremacistas, e é curioso que a notícia, né, do Projeto Storm, ela vem no seio do núcleo de extrema-direita, né, que apoia o Trump nos Estados Unidos. Não por acaso, eu acho, aí já é a questão do achismo, da opinião, ela vem como um contraponto, vem falando de pedofilia, exploração humana, logo depois de o Trump ser exposto numa relação com aquela socialite que foi famosa nos Estados Unidos por justamente ter uma rede de prostituição, que é um caso que foi notícia em todos os jornais, está havendo um processo gigante em torno disso. E na véspera de um processo eleitoral, que o Trump está dando todas as demonstrações de que, por estar realmente a caminho de uma derrota, vai tentar discutir isso, arrastar a discussão disso para não largar o osso, para não perder o poder. Né? Então, implicando aí o seu adversário com pedofilia, dizendo que ele é um pedófilo, colocando a marca de... Não estou nem discutindo, né, a veracidade disso não neste momento, mas eu acho muito suspeito, né, que justamente na véspera da eleição esteja sendo criada esta narrativa. É uma narrativa que tem ali consegue ficar à direita ainda da Tea Party, que é um movimento famoso e que teve uma importância grande na eleição do Trump, a ponto, inclusive, de grande parte dos ícones conservadores do Partido Republicano, nesse momento, estarem fazendo justamente um caminho de afastamento do próprio Trump, né, por conta desse eu estou achando que o Jefferson, ele é republicano. E ele fazendo aqui, não. Olha, você sabe que eu tenho minha amiga, né, e grande comunicadora, Márcia, né, que participava aquele dia na live, depois ela acabou caindo, né, que ela está lá no Arizona, né, que é um berço de eleição do Trump, mas ela não pensa como você, não. Ela vai entrar na live daqui a pouco, e daqui a pouco eu sigo com eles na live, né, com a participação de você, telespectador, ali comentando, conversando, perguntando e dizendo o que acha, e ela vai te enfrentar ali, já que você está fazendo essa defesa aí do Trump, viu? Não estou defendendo o Trump, na verdade eu estou dizendo que ao contrário, se eu fosse se associado a alguma política nos Estados Unidos, eu provavelmente seria considerado um democrata, não fecho, mas eu acho até que os republicanos, assim, pelo que eu estudei, pesquisando, os próprios republicanos estão dando um passo atrás, se distanciando do Trump, porque ele está partindo para uma política de tudo ou nada que para a democracia norte-americana é um perigo muito grande. Né? E toda essa, não por acaso, a figura dele aparece como salvadora da pátria nesse processo do Projeto Storm, como denunciador, como a grande figura, né, que estaria enfrentando os poderosos, e não é nada disso, nasceu do núcleo, né, mais à extrema-direita do próprio governo Trump. Então, assim, inclusive, por acaso está sendo repercutido no Brasil também, na ala mais à direita do próprio governo Bolsonaro, já começou a ligar a Operação Storm a ações aqui com boatos que não são verdadeiros, de investigação do próprio STF e tudo mais, que vários sites já desmascararam. Então, eu acho que isso tudo tem a ver com esse movimento que preocupa você, me preocupa também, de supremacistas querendo ganhar poder no mundo todo. Silvio, o que você acha disso tudo? Você considera que possa haver alguma veracidade? Eu acho que é um assunto político apenas, né? É uma jogada política de uma parte, como sempre aconteceu, mas eu gostaria de pôr uma discordância grande aqui com o Edson, porque nós falamos de teoria da conspiração desde 2009, né? O Verdade Oculta hoje tem 500 mil de seguidores, independente se é monetizado ou não, que eu não ganho um centavo com isso, né?
senão não precisaria dar aula para os leiloeiros, não precisaria me virar Como ele é aqui. humilde, né? Como ele é humilde, né? Você não precisa realmente, porque com leilão você ficou rico, então não precisa. Não, sobrevivo, né? Mas o Verdade Oculta, ele não gera nenhum rendimento. Não, então, sim. o que a gente já esteve aí no programa da Nani, a gente já esteve no programa do IV, muito antes de ouvir falar em coronavírus, muito antes, e já avisando que haveria uma calamidade com essas proporções. Então, ou seja, baseado em que a gente chega a essas conclusões? Baseado nas informações, nos filmes, nas indiretas que os países dão a nós. Nós somos, queira ou não, tratados como gado, isso é indiscutível. Para o governo X, para o governo Y, nós somos reles para eles, nós somos nada. Então, como algumas pessoas conseguem ver além da caixinha, conseguem enxergar outras possibilidades, a gente passa a nossa visão em relação a isso. Então, não há má fé nas nossas colocações, não há armação. No entanto, você não consegue manter essa quantidade de gente durante 10 anos se você é um mentiroso, canalha, conspirador. Você não consegue, entendeu? Então, esse pessoal mantém o contato e cada vez mais se aproxima, observando que nós somos um grande laboratório. Nós somos umas formiguinhas para os Illuminati para ser tratados e jogados para a esquerda como para a direita. No entanto, que a Rede Globo é a maior manipuladora que existe. Eu já cansei de ver vídeo na internet de brigas, porque aquele está usando máscara, aquele não está, ou seja, um contra o outro, né? Indo totalmente contra o que a Escritura diz, né? Amai o seu próximo. Você chega no seu próximo e fala, olha, você não está usando máscaras, devia usar, tal. Não, é dando tapa na cara, se espancando em defesa de uma Rede Globo que manda você fazer as coisas sem qualquer base científica. Entendeu? Então, a gente está aqui realmente para ser do contra. A gente está aqui realmente para não acompanhar o gado. E, pelo contrário, sair pela tangente, desviar. Se mandar a gente para estádio, a gente não vai. Se mandar a gente fazer isso ou aquilo, tem coisas que eu não posso nem falar, porque eu sofro perseguição se eu falar, mas quem acompanha o canal Verdade Oculta sabe bem o que eu estou falando. Então, o importante é você não confiar, não acreditar em governos, não acreditar em médiquinho contratado de Rede Globo ou de Rede Record, seja de quem for, para dizer o que é conveniente para eles. Entendeu? Nós temos obrigação de ser o contraponto. Nós temos obrigação de questionar. Nós temos que acordar e deixar de ser os manipulados, né? Não que nós vamos manipular, pelo contrário, nós jogamos a nossa opinião e aí colhe o que é bom quem quiser, não é obrigado, né? Então, sim, cada um tem a sua bandeira. Eu sou totalmente contra a bandeira. Tem um que levanta a bandeira disso, levanta a bandeira daquilo, vive daquilo. Eu não vivo dessa bandeira, eu vivo de leilão, né? A bandeira do Verdade Oculta, eu não carrego ela. Eu simplesmente coloco a minha opinião sobre os fatos e ainda com o Rubens Sodré, que é o grande idealizador do canal e que falou até hoje só verdades, né? A greve dos caminhoneiros foi a maior referência do que estava por vir. A greve dos caminhoneiros, porque o combustível, pessoas se matando no posto de gasolina, depois acabou a comida, né? As pessoas começaram a se matar. Na minha preocupação agora na pandemia era justamente faltar a comida, mas os agricultores não pararam. Não pararam, porque se eles parassem, você ia ver as pessoas saqueando a sua casa, as pessoas agredindo umas às outras por causa de 1 quilo de arroz. Então, é um fato. Isso não tem como dizer que não existe. Não tem como dizer que isso é teoria da conspiração. Isso vai acontecer, isso vai piorar, e é isso que eu tenho para dizer, meu querido EV. Eu digo mais... Silvio, deixa eu só fazer só um minuto, Edson. Contraponto aqui. Edson, só um minuto que você já vai fazer seu contraponto, porque também o Dr. Walter não falou ainda, né? Eu dei a palavra para cada um de vocês, eu só queria complementar dizendo que eu quero fazer um programa ainda sobre especificamente a pandemia. Eu fiz logo no início, foi o último programa que eu fiz presencial, sem ser no telão, trazendo médico, a gente falando a respeito, mais com o jornalismo da casa, com a Camila Smith, com o Dr. Marcelo Gregório, mas eu quero fazer baseado nisso. Eu acho que nós vamos ainda, daqui a alguns anos, rever a pandemia
E tudo que aconteceu nessa pandemia, hospitais de campanha gigantes, com respiradores caríssimos, com remédios caríssimos sendo comprados, depois se verificou que não era para entubar, porque entubar não é todo organismo que aceita. Dizem que muita gente morreu por causa do entubamento e não por causa do vírus em si, né? Então, pessoas com mais de 100 anos saíam, sim, não podiam ser entubados pela idade e saíram. Essa semana, mais outro de 104, mais outro de 103, mais outro de 102 anos, saindo. Bom, a gente vai falar sobre esse programa de pandemia, sobre pandemia e reunindo isso, as pseudo-teorias da conspiração ou não, o que pode ter de verdade ou não, porque você citou algo aí muito interessante, Silvio. Quando começou a pandemia, eu tive essa preocupação também, como aconteceu na greve dos caminhoneiros, que pegou o país de surpresa e a gente foi ficando sem comida no supermercado. A gente foi ficando sem saco de arroz, de feijão. Agora está falando, o arroz está caro e tal. Gente, pior é que quando não tinha nem um saco do arroz para a gente pegar na estante. E aí o que acontece? Não aconteceu nada. A gente tinha talvez um dia no mercado que ele esvaziava, porque o pessoal começou a juntar coisa para botar dentro de casa, mas logo estava sendo reposto. Só que se dizia que as empresas estavam demitindo em massa. Então não tinha ninguém para trabalhar para produzir, mas tinha aquilo tudo estocado. Como não faltou em nenhum momento? Não é tudo muito estranho? Vou te dar sua tréplica, não alongue, Edson, porque o Dr. Walter não falou ainda. Ok. Silvio, eu não sei se eu me expressei bem ou não. O seu canal, eu cheguei até a entrar, olhar, e eu vejo que as fontes de vocês são fidedignas. Então, vocês passam informações de teoria da conspiração, porque ela existe mesmo, tá, em vários aspectos, mas o que eu estava falando é que tem algumas pessoas, não é o seu caso, nem do seu canal, que se utilizam de alguns momentos em que existem incertezas, as pessoas estão meio perdidas, para lançar boataria, para lançar certas teorias da conspiração que, na verdade, são engodo, para que eles, de alguma forma, cheguem em algum objetivo, seja ganhar dinheiro, seja denegrir a imagem de um político ou de uma determinada pessoa, enfim, tem várias possibilidades aí. Então é isso, o seu canal é sério, cara, mas tem pessoas por aí que não são sérias e usam esses artifícios aí da teoria da conspiração para jogar fake na internet. O aspecto político, ele existe sim, nós vamos até, assim que a gente termina o programa na TV, a gente segue na live na internet, e o Silvio vai ser obrigado a falar as coisas que ele falou que não podia falar aqui na televisão. Então ele vai falar lá na live, ele vai ser obrigado a isso, mas eu queria dizer para vocês que eu acredito piamente que existe motivação política, como está tendo lá nos Estados Unidos, como está tendo no Brasil, tanto que qual vacina foi a melhor até agora das que foram testadas? A eleição. De repente começou a diminuir morte, de repente começou as pessoas a encararem como não é, Ricardo? O Ricardo, nosso câmera, fez assim, ó. E é verdade, de repente essa vacina está funcionando tão bem, os bares lotados, os restaurantes voltando a ficar cheios. Mas, doutor Walter, me diga, está correto falar Projeto Storm? Porque quando você se referiu, você não falou Projeto Storm, né? Então, vamos entender melhor e da forma como o senhor é um profundo conhecedor, o que seria essa palavra Storm dentro desse contexto? Primeiro, se você traduzir literalmente Storm, tempestade, né? Tormenta. Por que essa tempestade? Por que essa tormenta? Então, vamos do início. Primeiro, deixar bem claro para todos que o Projeto Storm, Operação Storm, seja a classificação que queiram dar, porque os dois combinam e são verdade, tanto operação como um projeto, e tem os dois, né, tanto como projeto como operação, porque do projeto o resultado é a operação, não tem nada a ver com o Trump. O Trump, ele apenas está sendo, no melhor sentido, não quero dizer aqui da forma pejorativa, no melhor sentido, ele está sendo usado, né, para que isso possa ser levado
vamos dizer assim, adiante no mundo, porque a Operação Storm não é um movimento ou alguma coisa americana, não acontece apenas nos Estados Unidos, acontece em centenas de países, está acontecendo simultaneamente, tá? E a ideia da operação ou do projeto Storm é sanear, retirar do planeta líderes ou governantes que praticam ou praticaram crimes contra a humanidade. Tá? Então, por que aparece os ex-presidentes americanos e que existe esse discurso de se pensar que está sendo usado politicamente para a eleição? Claro que existem linhas de interpretação que levam a um entendimento, uma parte da população, seja mundial ou americana, vai prestar atenção nisso, vai achar que é por essas razões e tudo mais, mas, na verdade, não é uma ação que o Trump, pessoalmente, como candidato, como presidente ou como pessoa, pratica e está fazendo em relação aos ex-presidentes ou outros líderes do mundo. É que esses líderes, esses ex-presidentes, estão sendo investigados, está se constatando responsabilidades deles em relação à intenção do projeto e da Operação Storm. Então, a Operação Storm é um saneamento que está sendo feito no mundo em caráter mundial. Né? Então, aqueles que são identificados como praticantes ou que praticaram crimes contra a humanidade, aí pode-se colocar no elenco de crimes todos que já foram aqui comentados, né? Tráfico de pessoas, questões das crianças, tráfico de drogas, tráfico de armas, utilização de máquinas de Estado para manipular as pessoas e tudo mais. Então, isso é uma operação coordenada mundial. Ela não é americana, ela só tem a seguinte mensagem que se extraiu disso. O governo americano foi contatado para que fizesse a coordenação da operação em termos mundiais, que não são políticos, não são ideológicos, são fatos factíveis em relação à existência do ser humano, a continuidade da existência do ser humano na Terra. E não é ideologia nem política, nem de um lado nem do outro. Claro que a política que se demonstra, né, aí que entra o lado político, que alguns têm o discurso de achar que isso tem bandeira ou que tem um partido e tudo mais. Obviamente que a política que procura, né, explorar o ser humano, manipular o ser humano, controlar o ser humano de forma a escravizá-lo, esta está fazendo parte da Operação Storm a ser banida. Dr. E não Walter, é uma questão ideológica. Tá? Eu vou ter que ir para o intervalo, porque é televisão, então eu volto contigo e te deixando algumas perguntas. É verdade que desde do nazismo, de 45, Segunda Guerra Mundial, com o Hitler, isso já foi um início dessa operação, ou não? Quando efetivamente, então, ela estaria começando? É bem contemporânea? Outra coisa, quem são os líderes? Quem são aqueles que estão realmente realizando essa operação? Vou deixar uma pergunta assim, sempre eu deixo de um amigo nosso, uma pessoa que acompanha ou que nos manda. E agora esse grande cabeleireiro e grande potencial empresário dos Jardins, Clécio, que vai estar dizendo, aliás, desde o pai dele no Brás, são mais de 40 anos de história, né? Dentro dessa área em São Paulo, a pergunta dele, e a gente já volta. E não esqueçam, seguindo o programa, você participa da nossa live com os nossos convidados. Será que o projeto Storm tem alguma coisa a ver com o tráfico de órgãos? Vai ser a diminuição populacional, gente. O que vai ter aí nessa daí? O que vai acontecer? Projeto Storm.